Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. E eu sigo dizendo que a gente está fazendo história e criando, na verdade, um acervo muito bonito, muito afetuoso sobre a tradição marcial, a tradição das artes do corpo na China, aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá uma pausinha aqui no vídeo, se inscreve, já curte esse vídeo, tá bom? E depois não esquece de compartilhar para sua rede aí de pessoas que podem se beneficiar desse papo aqui, certo, Márcio Augusto? Certíssimo. Você está sempre certo. E a gente tá sem um elemento aqui, né? É, pois é. Você quer fazer aí um Não, merchan? pode ser você manda não? bem. É. Ah, então tá bom. Então, só não vai afogar os... Afaguem o algoritmo, cliquem, dê like aqui, dê joinha nesse vídeo. E é assim que o YouTube entende que tem relevância esse vídeo aqui e os outros também, tá bom? E lembrando que muita gente que assiste, né, às vezes tem lá, a pessoa dá o like, mas não tá inscrito no canal. Ah, é verdade, hein? Entendeu? Então vamos se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí. Isso. Dá essa força pra gente, beleza? Bom, a gente tá recebendo aqui, eu acho que é importante dizer que o professor Ronaldo Fernandes está aqui. Primeiro porque eu já conheço ele de longa data, o Márcio também. Mas segundo, e eu acho que primeiro, é que muita gente nos escreveu pedindo para que a gente te chamasse para aqui, professor. Eu não sabia. Pois é, eu nem te falei isso, estou falando agora para deixar registrado. E se você foi um dos que pediu, saiba que a gente está atento às sugestões de convidados e convidadas. Então, se tiver sugestão de convidado e convidada, escreve aqui para a gente no Instagram ou aqui mesmo nos comentários desse vídeo, que a gente está montando aí uma lista de convidados e convidadas e sempre que possível a gente vai ajustando as agendas das pessoas que vocês indicam com a nossa agenda aqui também, tá bom? Então, muito bem-vindo. Eu agradeço essas pessoas que eu não sabia. Pois é. Mas são, com certeza, pessoas queridas. Bom, uma brevíssima biografia aqui do professor. Ele era professor de Tai Chi Chuan e de Paquá, discípulo direto dos mestres Liu Pailin e Liu Shimin. E a gente já falou também desses dois mestres aqui. Tem convidados que já citaram esses dois mestres. Inclusive, a gente tem uma entrevista muito bacana com a mestra Jerusha Chan. Vocês podem ver aqui o número do episódio. Tem episódio também com Marco Moura. Marco Moura já esteve com a gente aqui. E atualmente o Marco treina com o mestre, com o Liuzinho. É isso? Com o Liu Shimin? Ele treina com o Liu Shimin. Isso, exatamente. Eles estão sempre à volta. E me perdoe se eu esqueci de mais alguém que já passou aqui, que tem vinculação ou vínculo direto com o mestre Liu. Também o professor Ronaldo trabalha como massagista, acupunturista, técnico em reabilitação geral, professor de Kung Fu, também outro tema que a gente vai falar bastante aqui. E dá aulas no CEMETRAC, que é a instituição dirigida e coordenada pelo mestre Liu Shimin. E também dá aula no Espaço Luz, espaço que eu mencionei aqui da mestra Jerusha Chan. E em outros espaços e outros locais. Certo? Sim, sim. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela abertura na agenda. Eu agradeço também pelo convite. E quando eu fiz contato com o professor, só um momento aqui, relax. Quando eu fiz contato, eu achei muito oportuno que ele me sinalizou assim: olha, agora eu não posso, mas eu posso dia tal. Foi muito precisa essa resposta. E aí eu falei, então é dia tal? Coloquei na agenda esse dia tal que você mencionou, que é hoje, inclusive. E falei, então tá bom. Uma semana antes desse dia tal, eu faço contato só pra gente ajustar o calendário. E deu certo e foi isso mesmo. Como um bom artista marcial, como um bom seguidor aí dos preceitos confucianos e taoísta, você deu uma resposta muito cirúrgica e precisa, e eu segui à risca essa... Sim, seria mais favorável nesse... Exatamente. nesse bem do I Ching, seria mais favorável. Professor, geralmente a gente começa o bate-papo aqui, querendo ouvir um pouco do convidado. Como é que se deu o teu início nas artes chinesas, se é que foi pela chinesa, nas artes de luta, de maneira geral? Como é que pintou ali o primeiro despertar, o primeiro chamado para essas práticas?
Que idade você tinha? Enfim, qual era o contexto da tua vida nessa Certo. época? Que eu tinha atração pelas artes marciais, especialmente as chinesas, já vem desde a infância quase. Mas eu nunca tive oportunidade porque onde eu morava quando eu era criança ainda não tinha menor movimento nesse sentido, né? Por causa principalmente daquele seriado Kung Fu, né? Acho que todo mundo foi David fisgado Carradine. por ele, né? Então daquela época já me despertou, mas ficou assim uma coisa suspensa, né? Mas quando eu vim a me aproximar mesmo das artes marciais, não foi da chinesa, foi com karatê. Eu morava no interior, eu devia ter uns 25 anos. Interior aqui. Interior de São Paulo? São né? Paulo. São Paulo. Isso. Guaratinguetá. Em Guará. Eu era metalúrgico na época e eu procurei Kung Fu, que eu sempre quis fazer, mas eu não encontrei. Mas tinha uma escola de karatê a quem eu fui grato, porque me acolheu muito bem. E eu treinei por um bom tempo ali. Foi muito... Você lembra que estilo? Era Chorin. Chorin. Chorin Rio. E um professor muito legal que chamava Márcio também. Tá? Que legal. E nessa Era gente boa. Era gente Os boa. marchos geralmente são legais. São legais. Mas não era ainda isso que eu queria, mas foi bom enquanto eu estive lá, né? E aí você tinha que idade, professor? Só pra 25 anos, mais ou menos. Você começou 25 anos. Isso. Então você ficou desde quando você viu a série do David Carradine Kung Fu, isso você era criança, Nossa, pré-adolescente? que idade, Pré-adolescente, Isso, por aí. provavelmente. Você tem alguma lembrança do que te chamou a atenção? O que tocou em você para você cultivar esse desejo de, vou fazer Kung Fu? Não foi luta nem nada, foi a A filosofia. filosofia. Que eu via que tinha por trás do filme, né? Eu já tinha umas quedas meio espiritualistas na época, embora eu nunca tenha sido místico, nunca nem gostei muito dessa banda, porque na época era muito louco, né? Aquela loucura toda de contracultura e tudo mais que veio em seguida. E o misticismo veio à tona de uma forma muito louca também, até se sedimentar numa coisa mais séria. Demorou muito e tinha muita gente viajando. Então eu sempre fugi um pouco disso. Mas me chamou a atenção muito esse aspecto filosófico que tinha, tá? Dos ensinamentos, da relação mestre e discípulo. Foi uma coisa que me tocou. Basicamente foi isso. Tá? Não, e eu já li artigos assim que falam que os 6 primeiros episódios dessa série, os textos são realmente Sim. bálsamo assim, de filosofia. Com certeza. Foram muito bem escritos, enfim, se focam nesses 6 porque, enfim, acho que foram os que carregaram mais preceitos, tanto do budismo quanto de outras Sim, tinha muito isso, de fato. e tal. É. Falam muito bem. E aí depois, então... A partir disso, eu já idealizei uma imagem de mestre que eu gostaria de algum dia encontrar, entendeu? E isso ficou guardado mesmo no meu espírito, que eu queria um dia ter a oportunidade de encontrar com um mestre verdadeiro, né? E acabei encontrando bem mais pra frente, mas passou muito tempo até isso acontecer, né? E voltando lá no interior onde eu morava, eu treinava karatê e fazia natação nessa época, né? E era metalúrgico. Umas coisas bastante fora, né? E inclusive eu pretendia me dedicar na metalurgia, tinha até todo um projeto de estudos e tudo. Acabou caindo por terra por causa do Tai Chi. O Tai Chi. Isso. E eu gostava muito de artes plásticas. Eu desenhava e pintava muito. Desde criança, eu fechava o olho e saíam uns traços assim, muito bons. Eu tinha uma tendência muito boa para isso. E eu fiquei sabendo que iria até Guaratinguetá um professor aqui de São Paulo, que tinha uma técnica muito específica que eu gostaria de aprender e que ia estar numa escolinha de arte que tinha lá. E eu já fui correndo para ver se eu podia me inscrever, se eles podiam já reservar a minha vaga. Quando eu cheguei lá, me atendeu uma moça muito bonita, muito alinhada, equilibrada, e falou, olha, não vai ter, porque não tem número suficiente de pessoas, okay. Então a gente não vai ter essa oficina. Mas tem Tai Chi.
Você não quer entrar? A gente conversa, toma um chá. Ela foi tão simpática que eu falei, vou entrar, né? Entrei e conversei com ela, ela me falou do Tai Chi e tudo mais, do mestre Liu Pailin. Isso em Guará ainda? Em Guará ainda. E que ano isso, professor? Só pra gente se localizar. Nossa, faz uns 40 anos. Tá. Então, a gente tá falando mais ou menos aí em 84. 83, 84. Por aí. Tá? E daí, quando eu me despedi, que a gente conversou, dali eu iria tomar uma sauna e depois ia dar uns mergulhos e nadar um pouco. Ela me falou, aparece aí, vem fazer o Tai Chi com a gente. Eu falei, não, venho sim. Por dentro eu falei, não venho mesmo. Eu me lembro nitidamente que eu falei isso dentro de mim, não venho mesmo. Aí eu acabei de sair de lá e fui tomar a sauna. Quando eu tomei a sauna que eu sentei para relaxar, naquela época tinha aquelas revistas Cruzeiro, Manchete, era desse tamanho as revistas, né? E quando eu abri, acho que era Manchete, que eu olhei, do lado de cá, a página inteira era a foto do mestre Liu Pailin, que a moça acabou de me falar. Ixi, bom, aí... E aí, uma matéria enorme sobre ele. Eu falei, nossa, isso não é coincidência, eu vou ter que voltar lá. E aí Acho que ele ouviu e falou, ah, é? Pera lá. Eu fui fisgado. Eu digo que não fui eu que eu resolvi entrar para o Tai Chi. O mestre me pegou e falou, você vai. Aí você cancelou o treino de natação. Eu não saí, deixei e depois eu voltei lá, mas foi no outro dia. Ah, tá. Naquele dia não tinha aula, né? E porque eu pensei, não, isso não é coincidência. Ela acabou de me falar tudo isso, falou desse mestre. Eu pego essa revista e abro tudo isso, esse mestre sorrindo aqui. E daí eu voltei nesse local. Quando eu entrei na soleira, eu nem cheguei a ver a sala direito, que estava tendo aula. Caiu um banner na minha frente, assim, você vai aprender e vai ensinar. Eu nem vi o que estava acontecendo. Né? E eu que sempre fui avesso a essas experiências esotéricas, e até hoje sou um pouco avesso. Tanto é que foi um dos meus... das coisas que me atrapalharam um pouco no Tai Chi, foi essa aversão por esse aspecto mais espiritualista, com medo de cair nesse lugar comum, né? Mas aí aconteceu isso, parece que caiu igual um tijolo na minha cabeça, eu não enxerguei nada, e caiu essa afirmação, você vai aprender e você vai ensinar. Aí quando eu entrei, parece que a minha vida se tornou uma coisa antes daquela soleira e depois daquela soleira, daquela porta. E a partir daí eu comecei a aprender com essa moça que chamava Inês, que é professora até hoje da escola. E passei muito tempo com ela em Guará, ela me dando aulas. Você ainda tem contato com ela até hoje? Tem. Ela posteriormente veio a ser minha aluna de espada. Nossa, que legal. E uma pessoa muito querida também, faz uma espada linda também. E segue ensinando. Segue ensinando, em Brasília. Ela está em Brasília. Então eu fiquei um tempo com ela e ela começou a me ensinar a sequência do Tai Chi. Quando chegou na metade, ela saiu de Guará e se mudou para Brasília. E eu fiquei órfão, né, de professor, porque não tinha mais ninguém que ensinava, nem Tai Chi nenhum, quanto menos Pailin. E fiquei ali treinando e trabalhando como metalúrgico. Até que teve um corte na firma e eu fui mandado embora. E eu fiquei desempregado. E mandei currículo para tudo quanto é lado, especificando, menos São Paulo. Meu currículo extraviou e veio para São Paulo. Não acredito. Foi o mestre de novo me puxando para perto dele, né? E aí eu fiquei muito chateado, porque eu não queria de jeito nenhum sair de Guará, porque eu gostava muito do local, e São Paulo para mim era um lugar que eu não queria mesmo. E daí eu acabei indo parar em São Caetano, e entrei nessa metalúrgica, trabalhava de manhã até a noite, não tinha tempo para nada, a não ser para estudar, que depois eu passei a estudar massagem e acupuntura por causa de uma coisa fantástica que aconteceu no meu trajeto pelas artes marciais, mas continuando com a história do mestre, né? Quando eu entrei nessa metalúrgica, foi na época do Collor, e houve outro corte, eu fui mandado embora.
foi aí que eu me aproximei do mestre, porque eu tive tempo de ir atrás das coisas, soube onde ele dava aula, que era na Padre Machado. E aí foi quando eu me encontrei, de fato, fisicamente Isso com o já mestre. era, a gente está falando de que ano aí? Eu sou muito ruim para dimensionar essas datas, tá? 90 já? Eu sei que Collor foi quando? Ah, não, Collor. 90 e... Não, o Collor foi em 89, né? 88? 88, por aí, eu acho que foi. 88. Foi por aí. Tá? Então foi tudo assim, me tirando daqui e pondo ali até eu chegar no mestre. Deixa eu consultar o Google aqui. Mas, professor, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. O que aconteceu, além desses sinais, desses chamados do mestre? O que aconteceu em relação à sua percepção com o Tai Chi que te fez ter essa certeza de que não, eu quero aprender isso para ensinar? Porque você fez uma primeira aula e dentro de você falou, não. Não, eu não tinha feito a aula. Ah, você só tinha visto? Não tinha nem visto. Ah, você tinha... Eu só tinha conversado. Okay. Se eu tivesse visto, provavelmente eu já teria entrado. Entendi, entendeu? foi um papo. Porque quando eu vi, depois que aconteceu essa coisa, aí eu fui ver, aquele gestual começou a me dizer alguma coisa, realmente eu me identifiquei, tá? Mas até então eu não tinha visto nenhuma aula de Tai Chi em lugar nenhum, né? Entendi. Então não foi se você tivesse visto, porque também teve, é claro, a minha predisposição interna para a coisa. 90. E não, além do chamado do mestre, também houve a minha identificação, né? Quando eu vi a aula de Tai Chi, vi aquele gestual, ele me disse alguma coisa, né? Me atraiu, me chamou a atenção pela plasticidade, pela beleza. Eu sempre gostei muito desse aspecto. Plástico, artístico. E aí você encontra o mestre aqui em São Paulo e começa a frequentar as aulas e a treinar com ele. Sim. Diretamente. Na Padre Machado. Nem era diretamente com ele, porque ele dava poucas aulas. E no horário que ele dava as aulas, eu não conseguia chegar lá, porque eu morava em São Caetano, né? Mas eu encontrava com ele de vez em quando, por lá. E ele era muito afável, muito... E na Padre Machado, quem que te deu aula lá? Eu tive vários professores, até encontrar o que eu me identifiquei com ele também. Os outros professores, todos me tornei amigo deles, mas o professor que realmente eu segui, porque eu me identifiquei também, foi o Newton Kamigauchi, que era um japonês muito quietinho, muito silencioso, que não falava quase nada nas aulas, e era isso que eu gostava, porque eu bebia do silêncio. E dali eu absorvia as coisas através de um outro sentido, enquanto outros professores explicavam muito, e eu nunca fui muito dessa... Eu queria mesmo era beber dessa... E essa... Depois de quanto tempo você começou a ensinar, a dar aula? E como é que foi esse processo? Foi depois que eu comecei a treinar na Padre Machado, que a esposa do mestre Liu Pailin, a dona Geni, que eu tenho uma gratidão eterna por ela, por várias coisas, que ela me falou que ela soube que eu estava desempregado, porque eu tinha sido mandado embora. Ela falou, por que você não ensina? Você já está fazendo tudo tão direitinho, por que você não ensina? Não sei o quê. E ela me incentivou e eu comecei a dar aula. Foi aí por essa época mesmo, de 90. Lá na Padre Machado. Mas eu não dei aula lá, eu dava aula fora. Porque o quadro de professores já estava completo. E ela foi muito legal porque, como eu estava desempregado, ela sabia, e a dona Geni conduzia tudo com mão de ferro, era general, você não pagasse, você não entrava. Mas ninguém conhecia o lado generoso dela, tá? É até bom, eu me sinto contente de poder falar isso aqui, ter essa oportunidade de falar, porque eu nunca coloquei isso público, assim, sabe? A dona Geni, as aulas do mestre, os encontros do mestre, ela me colocava escondido por trás da cortina para mim fazer, para não precisar pagar. O material didático das aulas que todos os professores compravam, ela me dava praticamente, para mim não poder gastar.
Daí, quando eu aprendi a espada com Newton, que foi meu grande professor, que ela viu que eu tinha terminado e que tinha pessoas interessadas e que tinha 6 alunos querendo fazer aula comigo, foi quando eu dei aula lá pela primeira vez, foi de espada. E aí ela falou, olha, 6 alunos é muito pouco, eu não quero nada para a escola, fica para você. Uau! Então, é uma pessoa assim que eu sou eternamente grato a Dona Geni. Ela que fazia a parte administrativa da escola. Sim. E a dona Geni era uma brasileira, Ela é japonesa japonesa. e era esposa do mestre. Que legal, que maravilha. Me apareceram um monte de perguntas aqui. Primeiro, eu acho que seria legal a gente ouvir um pouco de você sobre o Tahiti Pailin, do ponto de vista mesmo de conteúdo histórico sobre o estilo, né? Porque a gente hoje não, mas há bastante tempo a gente fala Tahiti Pailin e não fala Tahiti Yang, não fala Tahiti ligado a dessas grandes escolas, porque o grão-mestre Liu Pailin, de fato, desenvolveu um jeito muito potente. Foi muito um método próprio particular, né? de ensinar e de disseminar o Tahiti, que a ponto de virar, né? Como no passado, virou uma marca daquela uma família. escola, né? Uma escola. Sim. E eu queria aproveitar que você está aqui, professor, que você contasse um pouco para gente, assim, porque eu já ouvi muitas histórias de que o Tahiti do mestre Liu Pailin, a base era o estilo Yang, e depois ele foi trazendo os elementos dele, mas eu ouvi que não, que a base não era Yang, que tinha mais uma conexão com o Tahiti taoísta, meio que passando por Dan, enfim. Então eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre isso e que você falasse um pouco também das características principais Certo. do Tahiti Pailin. Sim. Acho que vai ser educativo aqui para... Quanto ao histórico, eu não vou ser muito preciso com você, porque eu vou confessar, eu sempre fui muito avesso a históricos, tá? E datas e tudo isso sempre foi uma coisa que eu nunca me interessei muito. Mas, segundo eu soube também, o mestre Liu Pailin, ele treinou inclusive Kung Fu quando ele era mais novo. E me parece que ele passou pelo estilo Yang. Mas eu não diria que a base seria esta, tá? Porque ele se dissociou de todas as práticas que ele tinha a partir de quando ele conheceu mestres mais recônditos, tá? Mestres mais de escolas de pouca visibilidade, mas, no entanto, que interessavam muito a ele, principalmente porque, particularmente, me parece que ele entrou numa fase em que ele viu a necessidade de mudar todo o rumo do que ele andava fazendo, porque ele achou que ou ele envelheceria muito rápido, porque ele percebeu que estava ali próximo de uma decadência mesmo. Então ele procurou esses mestres mais taoístas, vamos dizer assim. Sim. Tá? E dali ele extraiu muita coisa, inclusive ele foi discípulo do mestre Liu Beizong, que tem toda essa escola em Taipei. Tá? Então ele teve também essas contribuições. Esse Tahiti vem de 3 linhagens específicas do mestre Liu Pailin. Não, a da Laoman, a Porta do Dragão, Jinsan e a Kunlun. Tá? São 3 linhagens que cada uma teve a sua contribuição para o que é a escola Pailin hoje. E, obviamente, depois, pelo que o mestre concebeu nesse estilo, a partir de como ele via aquele público que estava procurando ele, que era prioridade para aquelas pessoas, né? Apesar do estilo Pailin ser muito rico marcialmente, ele viu que não tinha como, nem tinha sentido em ele transmitir isso para aquelas pessoas que estavam, muita gente doente, senhoras, muita gente da terceira idade e tudo mais. Então, ele, a partir daí, ele desenvolveu um método muito particular, baseado na medicina tradicional chinesa, que ele sempre teve muito apreço, e pela filosofia desses mestres do norte da China, que ele também tinha
muitos mestres que ele conhecia, e ele tinha uma característica, mesmo quando ele era general, estava saindo desse trabalho, ele recebia muitos mestres taoístas que tinham pouca condição financeira, e ele ajudava a eles. Então ele hospedava na casa dele, aprendia, treinava com esses mestres. Então é uma base muito mais ampla. E obviamente, como ele fez o Yang, alguma coisa lembra. Sim, sim. Né? Porque ele com certeza deve ter gostado também. Acredito. Porque eles são assim, né? Os mestres, eles admiram o que tem a outra linhagem que para eles fala do coração deles. Eu acho que eles pegam tudo que puxa, isso aqui, essa parte eu gosto muito, me faz bem, vou também, não incorporar, mas vou passar adiante. Sim, esse ele inclusive já falou de outros mestres, ou aqui ou ali, nas palestras dele com a gente, nas aulas de I Ching e tudo mais, né? Mas ele desenvolveu um método bem particular para atender essas pessoas que ele ficou muito tocado, porque aquelas pessoas estavam precisando muito melhorar a condição de saúde delas, e ele resolveu que ele deveria se dedicar mais a isso. E ele inclusive falava assim, porque o estilo Palin é muito rico marcialmente, né? Tanto é que quando você conhece as formas do Liu Timin, você vê uma coisa que você não via o mestre Liu Palin fazendo, principalmente porque também ele tinha as suas limitações, mas tem um conteúdo marcial bem forte e assim muito plástico também, né? O que foi o que me atraiu no estilo Palin, é o que as pessoas dizem que ele não tem, muitas pessoas, tá? Que é conteúdo marcial. Sim. Tanto é que quando a gente entrou naquela época das competições paulista, brasileira e até mundial, não quero me vangloriar, porque eu não acho que isso seja coisa de ficar orgulhoso, mas é porque eu tinha um interesse em participar de campeonatos para formar um currículo, já que eu ia entrar nessa porque eu resolvi que eu ia me dedicar a esse caminho. Então eu falei, não, o que eu posso fazer? Porque se eu fosse metalúrgico, eu compunha meu currículo dessa forma, e daí quando eu apresentasse, onde eu quisesse pleitear alguma coisa, eu tinha um conteúdo que eu poderia mostrar. E aí, como que eu faço com isso? Aí eu vi os campeonatos, falei, não, se eu entrar nesses campeonatos e conseguir alguma coisa, eu botei isso. E aí, surpreendentemente para mim, porque tinha tantos monstros das artes marciais naquela época, a gente sempre era classificado por conteúdo marcial. E nessa época você fazia o que? A espada ou você fazia mãos? Espada principalmente, mas fazia também mãos. Tá? E o paquá. A gente até fez alguma coisa de paquá, mas era principalmente espada e o tai chi de mãos livres. Muito bonito, né? Sim. Tanto o paquá, a espada que você faz. Inclusive, eu pedi pro editor botar um trechinho seu fazendo aqui. Não, a espada, não sei se o Márcio já viu, mas eu acho é um espetáculo. Além da plasticidade, tem essa coisa, você enxerga a função da arma na luta. Você enxerga as coisas, né? Aí tem uma poesia misturado com o conteúdo muito prático, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu já ouvi muito, já me falaram, não só foi uma vez, mas várias vezes. Eu não sei o quanto é uma lenda. O exercício dos tendões, do remar o barco, ou o exercício para os rins, que a gente faz sentadinho, eu já escutei muita gente falar que esse exercício foi o mestre que desenvolveu, mestre Liu, que desenvolveu, meio que a partir da observação da dificuldade que os brasileiros tinham de mobilidade de quadril, lombar e tudo mais. Não sei se isso é... Na verdade... Não sei se eu filtrei direito o que eu ouvi. Mas eu queria que você falasse. Eu tenho a minha história com o Liu Palin e posteriormente com o Liu Tsimin. Quando eu comecei a treinar com o Liu Tsimin, eu vi uma série de exercícios isolados que compunham os tendões. Ok. Então o mestre compôs esse treino, Liu Palin. Sim.
baseado naqueles exercícios, naquelas formas isoladas de mobilidade de ombro, de quadril, de joelho, isso, daquilo. Então ele criou esse... E era assim, era um treino que ele particularmente, era um treino dele, né? Era dos segredos do mestre, era esse treino, né? Porque ele era um estudioso fantástico, Liu Pailin, tá? Ele não ficava só na arte taoísta, não. Ele entrava na ciência, nas religiões, ele estudava muito. E os livros dele ficavam lá e o óculosinho dele em cima. Ele não usava óculos, mas quando ele ia ler, ele usava. Então era uma coisa que era do mestre, os livros empilhadinhos e o óculos em cima, para ele estudar. Agora, professor... Então, quando você entrava... Então, ele conseguia... Quando ele dava um treino taoísta, ele tinha a ciência taoísta ali, que você conseguia fazer uma analogia com a ciência ocidental. Por que aquele treino servia para aquilo? Que interessante, né? Então, não era uma coisa aleatória, nem muito... Não, e eu acho incrível, somente filosófica o que eu acho incrível, e poética. Assim, é o histórico dele. Assim como a gente tem no Shen Tai Chi, a gente tem a figura de um general como um divisor de águas para o Shen Tai Chi, como um cara que catalisou ali, organizou e desenvolveu um expandiu, sistema, né? E fez esse sistema se expandir. Só que preteritamente a vida dele ele foi um general. Um cara que sabia arte, esgrima, luta. O mestre Liu Pailin também foi um general. Exatamente. Quando eu faço essa correlação... Conquistou guerras para a China. O mestre Liu Pailin depois vem ao Brasil e começa a disseminar um Tai Chi, não desconectado da marcialidade, mas começa a ensinar um Tai Chi que, sobretudo, promove a paz. Que também tem um viés que não é só para marcialidade. Sim. Então é muito legal o mestre da guerra se tornou um mestre da paz. Da cura, né? Sim. Sei lá, quantas vidas ele deve ter. Inclusive, assim, em alguns locais da China, eles conhecem ele mais como o general Liu do que o mestre de Tai Chi. Do que como mestre de Tai Chi. Não, isso é muito... Acho muito fabuloso isso. Mas eu tinha tido um insight aqui para te fazer uma pergunta. Quer dizer, voltar uma pergunta que eu tinha te feito em relação às características do sistema Pailin. Hoje, quem está nos ouvindo e de repente fala, não, quero treinar Tai Chi, mas eu vi alguma coisa de Tai Chi Pailin e quero aprender, quero me tornar um professor ou uma professora desse sistema. Que caminho, que trilha essa pessoa vai fazer? Ele vai passar por onde? Quais são os conteúdos? Quais são as características principais, princípios e fundamentos que ele vai desenvolver, vai ter que aprender? Eu acho que como o ênfase da escola é na arte da cura, da medicina tradicional, essa pessoa vai ter que se esforçar um pouquinho para compreender isso, se quiser ser um professor principalmente. Estudar medicina chinesa, por exemplo. Mas nas próprias aulas você aprende, porque o Liu Zimin, quando ele dá aula, não adianta, ele não se desvincula disso. A Jerusa também, tá? E eu também. Então, tá tudo... Então, vai acabar passando por isso, mas de uma forma muito suave. Ela não vai ter que fazer aquele curso maçante de anos. De Até pode fazer se quiser se Pode aprofundar. não, porque pode sim. E acaba atendendo para isso, tá? E o mestre Liu Zimin tem os próprios cursos e a Jerusa também. A Jerusa tem periodicamente os cursos de Tuiná, que ela ministra lá, justamente porque a escola prima por isso, né? Então ela dá essa base para os professores e grande parte dos alunos acaba fazendo os cursos de Tuiná da Jerusa, assim como grande parte dos alunos do mestre Liu Zimin também fazem, ou acupuntura, ou Tuiná lá também, né? Então a gente tem o conteúdo passa por isso. Aí depois você vai ter que aprender os treinos de Qigong, para treinos de energia, os treinos para os órgãos internos, como os brocados, né? Tem os sons, né? Os 6 sons, que faz parte das 12 sedas. E
E após essa sequência de treinos para a saúde, e também vai entrar em contato com a meditação, que é uma coisa também... Mas tem um curso de formação para... A Jerusa dá um curso de formação. Para professores. Assim. A Jerusa dá um curso de formação. Eu também, a minha maneira, formo e dou, inclusive, certificado e tudo. Eventualmente, quando alguém quer se dedicar a isso. Tá? Embora muitos não estejam muito interessados em se certificar, porque a Escola Pailin não exige que você tenha certificado para dar aula. Não exige? Não. Isso é uma coisa muito própria do método do mestre. Inclusive, uma coisa que ele, desde que eu logo percebi a diferença, porque eu passei por outras escolas, só por curiosidade para ver, o mestre não tinha uniforme, não tinha música nas aulas, nem incenso, nada disso, nenhum ritual, nada. O mestre Liu Pailin era uma coisa muito livre. E assim, não era obrigado a fazer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Eu acho que isso cativou muita gente, né? Sim, e ele atraiu muitas pessoas, porque no Ocidente as pessoas têm uma outra predisposição, né? Na China isso é muito comum e talvez não funcionasse isso lá, você entendeu? Mas... não sei, talvez... talvez não, né? Ele foi um mestre muito diferenciado, né? Porque eu acho que o ocidental... precisa ter como que eu posso dizer, um formato de aprendizado, né? Por exemplo, para o Gil dar aula, você vai precisar disso, eu faço uma prova, pronto, agora você está apto a dar aula. A gente precisa muito disso, como a faculdade. Faculdade, sim. Quantos anos são? 4 anos, beleza, vou me formar 4 anos, né? Então, acho que o fato do mestre Liu ter feito de uma forma... fora desse formato, enfim, precisava de muito astúcia dele, né? E ele era. Sim. Mas ele era um general, sim, cheio de estratégias. Mas tem um detalhe. Existe uma diferença muito grande do público do Kung Fu e o público de Tai Chi. Sim, tá? sim. Para um público de Kung Fu, você vai ter que estabelecer essa hierarquia dentro do... por exemplo, a gente não tem exame, troca de faixa no Tai Chi, né? Não. Até hoje. Sim. Enfim, eu dou aula de Tai Chi e não tem. Então isso no Kung Fu isso uma funciona diferença. Muito bem. Sim. E os alunos se sentem estimulados quando então, era isso que eu ia falar, porque no Kung Fu já no Tai Chi, as pessoas vão sair fugindo. Porque, por exemplo, mas eu acho que os praticantes de Tai Chi, eu falo isso para todo mundo quando vem aqui, são pessoas assim fora da casinha, né? Porque elas ficam treinando às vezes a mesma técnica anos. Sim. Né? Por exemplo, pega louva-a-Deus. Você tem, sei lá, quantos taulus, quantas formas. Fala aí, quantos taulus de mãos tem no louva-a-Deus? Não, mais ou menos. Porque hoje, do que eu sei... Isso. Eu devo saber, sei lá, uns 60, 70. No Shen Tai Chi a gente tem 20. Isso tô falando só de mão, tá? Tô falando assim, não, que eu tô só de mão. Aqui. 18, mais ou menos. Talu, você fala... Um Kati. O Kati. Entendeu? Então, assim... E no Tai Chi, você pega o Yang. Tem lá uma forma tradicional. 103, 108. Acabou, né? Você fica treinando aquilo a vida inteira. É a vida. Então, os praticantes de Tai Chi realmente são bem diferentes, assim, né? É porque a realização dentro do Tai Chi é diferente. É diferente, né? Sim. A realização dentro do Tai Chi, como é uma arte zen, você repete até você se anular e virar aquilo. Não, e eu vejo, por exemplo... Que aí você quebra com um monte de coisas que são essenciais para que o espírito... Eu vejo o mestre do Gil lá junto com ele, assim... Todo encontro, ele vai lá, corrige o Gil, nem que seja uma mão, sempre tem algo, né? E a mesma coisa o Gil com os alunos. Aí eu olho e falo assim, nossa, mas esse aluno já tá aqui há anos. E o Gil não para de corrigir. Tipo, então quer dizer, na verdade, então acho que corrijo. tem... Isso, então tem uma busca, né, da gente tá sempre... com os alunos. Não, mas eu acho que o praticante de Tai Chi é diferenciado assim mesmo, né? Mas acho que... Sabe diferenciado para um excelente sinal, para um bom sinal, né? Mas acho que tem uma outra coisa que me parece que aconteceu com o mestre Liu Pailin, é que como ele tinha muito, muito bem resolvido a questão da medicina chinesa,
do Tuiná, sobretudo, Especialmente, não necessariamente da acupuntura. Sim, ele era mais do Tuiná. Sobretudo, tinha uma coisa assim meio que o brasileiro gosta, né? Que ele atendia a pessoa e meio que tirava o problema daquela pessoa. Então isso virava um boca a boca tão potente. E ele sempre recomendava, pelo que eu sei, faz Tai Chi, faz Qigong, não sei o que lá. Então ele foi criando um grupo de praticantes e admiradores que boa parte deles passaram por algum atendimento com ele. E ele prescrevia a atividade. Entendeu? Então você tem você junta as duas coisas e fala, nossa, que mestre poderoso. É capaz de me tirar, sei lá, uma lesão, uma dor ali, e tá me recomendando uma prática corporal que é gostosa de fazer, que me leva para esse lado zen. Então eu acho que teve esse outro elemento aí. E aí se somar ao fato dessa liberdade de não ter uniforme, não tem troca de faixa. Então, porque eram pessoas que trabalhavam, chegavam cansadas, já vinham correndo do serviço. E também existe uma coisa, o público de Tai Chi já são pessoas mais maduras e elas já sabem mais ou menos o que elas querem da vida. Né? Então elas não precisam tanto de um professor estar exortando para isso, para aquilo, porque elas já sabem mais ou menos o que ela quer. Às vezes é até chato isso, mas porque você tem que quebrar. Porque às vezes, eu sou um professor assim, às vezes eu tenho que quebrar um pouco com algumas estruturas que vêm muito certinhas para mim. Não é bem assim também que funciona. Mas as pessoas já sabem o que elas querem da vida, o que é interessante para elas, o que é prioridade, diferente de um jovem, um adulto jovem que está fazendo Kung Fu cheio de vigor, de energia, e que ele precisa gastar aquilo ali. Professor, e agora, só de curiosidade, como foi a sua passagem no Kung Fu? No Kung Fu? Foi primeiro no Tai Chi e depois foi no Kung Fu ou ao contrário? Quando você estava em Foi primeiro no Tai Chi. Primeiro no Tai Chi. Poderia até ter sido no Kung Fu, mas não tinha Kung Fu lá no interior. Sim. Se não teria sido. E aí quando eu cheguei, que teve esse corte lá, que meu currículo extraviou e veio para São Paulo, e eu fui cortado depois pelo colo, isso. Aí tinha escola de Kung Fu próximo da vila que eu morava, que era do mestre Joilson, né? E aí eu comecei a fazer lá antes de conhecer o mestre Liu Pailin. Mas eu já praticava o Tai Chi. O Tai Chi, sim. Do mestre Liu Pailin. Né? E aí você foi pro Kung Fu por qual motivo? Porque eu sempre quis fazer Kung Fu, era apaixonado por Kung Fu. Ok. E foi quanto tempo de Kung Fu? Para me formar foram 10 anos. Então você chegou a se formar. Eu fiz questão de que fosse todo esse tempo, ainda que os outros se formassem em menos tempo, eu não queria. Entendi. E, inclusive o mestre falava, mas você já pode. Eu falei, mas não quero. E você chegou a dar aula, professor, de Kung Fu? Muito. De Kung Fu também. Até aqui na CM, aqui próximo, eu dei aula muito tempo aí na CM de Kung Fu. Tinha grupos aí de Kung Fu. Aqui na CM de Itaquera. Trabalhei muito tempo com Kung Fu. E que conexões você faz entre essas duas artes? Intersecções, assim, que para você Sim, tem muito... Não tem, com certeza. Tem um detalhe que para mim é o meu diferencial como professor de Tai Chi. Porque na escola Pailin, como o mestre sempre primou pelo aspecto terapêutico, e o que eu louvo e o que eu acho que deve ser isso mesmo, não tinha um trabalho marcial bem definido e bem explícito, intenso. E por conta disso, as bases das artes marciais chinesas, que tanto estão no Tai Chi, quanto no Kung Fu, quanto Baguai, Tinin, etc., as pessoas não tinham muito. E se eu não tivesse aprendido Kung Fu, eu não teria deduzido que ali é isso e não aquilo. Entendeu? Porque o mestre Liu Pailin fazia tudo muito alto por causa dos joelhos dele, depois de um tempo, mas naquele alto dele eu consegui identificar um arco e flecha, uma postura do cavalo, uma postura do gato. Tá? E aí eu fiz de acordo com o que eu estava percebendo, mas pela minha formação em Kung Fu. Tá? E mesmo as bases de mão e de chute que você tem no Kung Fu é a mesma coisa que você tem, mas às vezes com menos elaboração, porque no Kung Fu tem uns 300 mil
chutes e coisas assim, mas os básicos você vai encontrar a mesma origem, né? E isso aí é o que faz essas artes serem... E depois também porque, se você for ver a arte chinesa, não é uma escola de Kung Fu, uma escola de poesia, uma escola de ópera chinesa, uma escola... É tudo muito mesclado, né? Você vê que os grandes mestres de Kung Fu têm o Tai Chi, né? Os grandes campeões de Kung Fu, eles têm o Tai Chi como uma coisa preciosa, né? No treino deles, né? Então essas artes se interligam, né? Desde as artes de poesia, o mestre do meu mestre, Liu Pailin, era um poeta, ele escrevia poesias para o Liu Beizong, para a esposa dele, que ainda está viva, que é uma graça, né? Então ele era um poeta. E mesmo Liu Pailin também, ele escrevia poesia, ele escreveu para a gente antes de ir embora, uma poesia que ele deixou para a gente, um poema. Então, tem tudo isso que faz parte desse conjunto que se chama arte marcial, vamos dizer assim, mas tem uma arte ali, né? E, professor, você falou aqui nos bastidores pra gente que você já foi a Taiwan, né? Fui. Já foi a Taiwan. Fui. E conta um pouco pra gente como é que foi essa... Eu fui fisgado do mesmo jeito que eu fui. Como é que foi, assim... O sopro taoísta. Nossa senhora, eu fui contrariado. E você foi fazer o quê? Como é que foi? Eu fui para me iniciar. E eu nunca acreditei nisso. Eu falava, não, imagina, para que eu preciso me iniciar? É só ficar no caminho junto com o mestre, o que ele me ensina, está tudo muito bem. E eu não preciso. Com isso eu vou atingir em algum tempo a compreensão das coisas e a aproximação com a profundidade dos princípios. Eu não preciso de um ritual para me iniciar. Eu sempre fui assim, né? E aí um amigo que foi meu aluno de Tai Chi, que eu sou professor dele até hoje de Tai Chi, e ele é meu professor de meditação. Então ele foi para Taiwan para se iniciar na escola Kunlun, tá? E ele se iniciou e começou a fazer intercâmbio com esse pessoal e aprender muita coisa, porque eles são muito generosos, né? E ele ficou tão impressionado, ele falou, não, meu professor de Tai Chi precisa... Isso em Taipei. Isso em Taipei. O meu professor de Tai Chi precisa se iniciar. Ele falou, Ronaldo, você precisa se iniciar. Você não sabe como é importante. Eu falei, não, imagina, não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, olha, eu pago a sua passagem de ida e volta para Taipei. E caiu justamente numa época que eu estava numa batalha medonha com um carro, porque eu dou aula em lugares que não tem como você dar aula se não tiver um carro. Então, eu estava às vias de ficar sem o carro. E estava com aquilo na cabeça, tentando resolver aquilo. Eu falei, mano, não é hora para isso, eu pensava, né? Eu tenho que resolver esse aspecto prático da minha vida. E aí eu fiquei relutando, falei, puxa vida. Primeiro porque eu não dava muita atenção para isso. Depois porque eu estava com essa problemaiada toda. Aí eu recusei. É claro que ele deve ter ficado meio decepcionado, mas sempre foi uma pessoa muito querida. Ele não ficou chateado comigo por causa disso, né? E aí eu recusei e fiquei aliviado. Ai, graças a Deus que me livrei dessa. E fui no Templo Zulai depois, tipo um mês depois. Aí eu abri aqueles bilhetinhos que tem lá. Aí falava, muito propício essa sua viagem por conhecimento. Eu falei, não, tá errado, está atrasado. Não já tem foi, nada disso, já foi, você tá enganado. E aí, de repente, eu falei, mas que coisa esse bilhete falando dessa viagem que não aconteceu, nem vai acontecer. E fui para casa. Passaram alguns dias, eu acordei. Todas as vezes daquele dia que eu fechava os olhos, vinha assim a carona do mestre Liu Beizong, que ele era bem bochechudo e sorridente, aquela carona abria. Falei, puta merda, o que é isso, né? Eu nunca fui de estar vendo coisas, e o dia inteiro era eu fechar o olho e aí ficava de olho aberto. Nem piscava. Sim, porque não estava afim muito de ir ali, mas ficava, o que será isso, né? Aí eu falei, bom, chegou de noite, eu falei, não é possível que amanhã isso vai continuar, né? Amanhã acordei, a mesma coisa. Aí eu entrei no meu e-mail
naquele dia, naquela época nem o WhatsApp a gente usava, era tudo por e-mail mesmo, e meu amigo mandando uma mensagem para mim, falou, não tem como você vai, eu vou pagar a sua passagem de ida e volta, estadia, até o táxi que você sair da sua casa, eu vou pagar tudo. Você não vai deixar de fazer. Eu falei, agora não tem como, né? Como que eu vou fazer? E esse mestre aparecendo toda hora. Esse chamado aqui. É melhor eu ir. Aí pensei, contrariado, eu vou ter que ir, não tem jeito. Mas contrariado, entendeu? E aí, quando eu fechei esse e-mail, que eu fechei os olhos, apareceu de novo a imagem e ela dissolveu. Não apareceu mais. Depois que eu vi o e-mail, ele parou de aparecer. Resolvido. Aí eu fui. Professor, tudo isso porque você não gosta muito das partes energéticas da coisa. Não, cara, não pegou. Porque eu nunca fui atrás disso. Da parte mística. Da parte mística. Então, por isso, sabe, que eu dei muita importância. Porque eu sempre fui uma pessoa muito cética, muito mental, geminiano, aquela coisa toda. Então, isso acontecer comigo era prova de algum poder muito grande que estava se manifestando. E eu não tinha como duvidar. Né? Porque eu não era uma pessoa de ficar procurando essas coisas. Os meus alunos não, viviam vendo coisas. Eu falava, tá bom. Eu falei, nunca vi isso. Eles vêm, mas eu nunca vi. Tudo bem, quem sou eu para dizer para eles? Professor, essa iniciação que você foi fazer, isso é em um dos ramos do mestre... Na escola do Liu Peizong, que é uma das escolas que compõem a nossa linhagem. Que o Liu Peizong era mestre do Liu Pailin. E o Liu Pailin era um dos mestres queridos do Liu Peizong, né? Inclusive tem uma coluna lá no templo do centro de Taipei, que foi construída, que foi doação do mestre Liu Pailin. Né? E ele tinha esse apreço pelo mestre. E assim, os nossos treinos internos vêm todos da escola, quase todos, da escola Kunlun, né? E daí eu fui para lá com o grande amigo Antônio Moreira, que era naquela era. Isso, o Antônio Moreira era um amigo querido. Sim. Né? Fiquei com ele até o último dia que ele se foi. Com muito prazer eu ajudei a cuidar dele. E eu fui com o Antônio encheu o saco da gente, meu Deus do céu, o Antônio estava ficando irritado com o Antônio. Porque fui eu, que ano foi, professor, isso? Ela vem você de novo. Agora não fui eu, agora não foi. A gente tá trocando aqui, ó. Mas, gente, quando foi isso? 2013? 13? Ou antes? Entendi. Mas já nos anos 2000 Já. O mestre ainda estava com a gente aqui. Não, o mestre foi em 2000, né? 2000. Então foi depois. Então eu fui com o Antônio e uma outra amiga, que era muito tagarela, e o Antônio estava ficando louco com a mulher, que ela falava demais. Mas era uma pessoa tão querida, tão boa. E eu ficava ali tentando mediar entre os dois, me desgastando. E já estava contrariado de ir para um lugar que eu não estava afim de ir, né? Mas depois que você chegou lá, mudou isso? Mudou depois que eu cheguei lá e que eu fiquei sozinho no quarto. Que até então ainda estava, meu Deus. Não, o que eu tô fazendo aqui? Tá bom, já que eu tô aqui, né? Aí começou a doideira, porque eu nunca fui de ver nada e comecei a ver coisa, né? Quando eu cheguei nesse quarto, que eu cheguei em Taiwan, logo que eu olhei para aquele quarto, eu fiquei assim, deprimido. Que era um padieiro, o quarto. Era cheio de cano, entendeu? Atravessado por cima. Esse cano de água mesmo. Tá? E uma janela. E eu sou um cara assim, que eu gosto de dormir com tudo escuro. Tá? Acordar sem a luz do sol no meu rosto. E a janela era escancarada. Tinha uma cortina transparente. Eu falei, danou-se. E o colchão mole. Eu gosto de colchão duro, cama dura, sabe? Aí eu olhei assim, vi lá que tinha um sofá que eu podia desmontar ele e pôr ele no chão. Falei, amanhã eu vejo que eu tô um bagaço, não tinha dormido na viagem, né?
Aí eu deitei e dormi, que foi uma maravilha, naquela cama mole que eu detestava, e aquele sol entrou. De repente, aquele quarto começou a virar uma maravilha, aqueles canos foram ótimos para pendurar as roupas, para secar. E aí, de repente, eu olho para o meio do quarto, tem um olho boiando em cima da minha cama. O quê? Um olho. Um olho. Sabe aqueles olhos egípcios? Olhos egípcios, aquele desenho. Sim. Era um desenho de um olho boiando em cima da minha cama. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que é isso? Eu olhava pro outro lado, olhei para o outro lado e olhei de novo, ele estava lá. Tá? Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Aí comecei a ficar impressionado. E aí, de repente, depois que esse olho sumiu, eu comecei a sentir aqui. Aham. Aí começou a formigar, abrir. Eu fiquei o tempo todinho que eu fiquei lá em Taiwan, esse aqui ficou aberto, pulsando. E até hoje é muito fácil ele começar de novo. Depois que eu voltei, eu fiquei 1 ano com isso aqui manifestando. E já começou aí as coisas que aconteceram, né? Lá. Né? E daí o dia da iniciação foi uma coisa à parte. E eu comecei a ficar mais tranquilo. E a iniciação? Aí quando eu encontrei com a esposa do mestre, pronto. A paz mundial baixou em mim. Aquela mulher me trouxe toda a paz que eu estava precisando. Você O meu encontrou espírito lá. Quando a gente foi no memorial do mestre, que é o túmulo dele, tem um templo nas montanhas, que eles têm a comunidade nas montanhas, que é um outro templo. Templos lindos, muito lindos. Todos os templos chineses são muito lindos, né? E quando eu conheci a Shamu, que eles chamam, né? Ela foi assim um marco, porque aquela minha inquietação de tudo que eu vinha carregando se dissipou tudo ali naquela montanha com aquela pessoa maravilhosa, assim, muito diferente do chinês, que não tem muita proximidade. Então ela servia a gente, né? Senta aí, e ela que era a sumidade ali, né? Todo mundo reverencia, chamou, né? E ela fez questão, não, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, eu quero que vocês experimentem. E aí andava de mãos dadas com a minha amiga, né? Igual 2 grandes amigas, crianças, para lá e para cá. Sorria o tempo todo, linda. E assim, aquele dia eu senti uma paz que é muito difícil de sentir. Né? Que bacana. Taiwan é muito legal. Né? E no dia da iniciação eu tive um sonho que não era sonho, que foi fantástico também. E eu ia te perguntar o seguinte, a iniciação foi... E foi a coisa mais simples do mundo. Foi de tradição taoísta. Isso. De tradição taoísta. E aí, de repente, eu fiquei impressionado como que a coisa mais boba aquela iniciação. Não tinha nada demais. Tá? Blá, 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 Deus te abençoe, vai embora. Pronto. Ei. Quer dizer, a iniciação começou quando você pisou lá, né? Sim, a iniciação maior teve aí. Não, começou quando teve você viu o e-mail. Isso. Foi um encontro com a Shamu também, né? Sim. E depois o nosso querido, muito querido mestre de meditação, que é o Linka, que deu assistência e ainda dá pra gente até hoje. Super generoso. A gente estava lá, ele não deixava a gente ir para lugar nenhum. Se ele levava a gente para tudo que era lugar, não deixava a gente gastar com nada. A gente ia nos restaurantes e não pagava nada, que ele não deixava. E aí depois ele teve a generosidade, depois que a gente voltou, de vir de lá até aqui sem cobrar nada, nem passagem, só para orientar a gente sobre os treinos que a gente tinha que fazer. Ele vive lá? Ele mora lá. Acho que atualmente ele é presidente da escola, da unidade lá. Interessante. Mas ele veio de lá até aqui somente por mesmo empatia com... Muito bom. Que Quanto legal. tempo já deu aí, Márcio? Só pra gente... 1 hora. Viu, professor? É mesmo, já passou. Achou que não ia ter assunto? Então... A coisa Quanto tempo foi em Taiwan que você ficou? Eu fiquei 9 dias. 9 dias. Engraçado que foi um número bem místico, né? místico mesmo. E nem foi intencional. Sabe que eu tenho uma experiência com o saudoso Antônio. Eu tenho um mapa astral O Antônio que ele fez pra mim. Ele foi meu professor de Xing durante um tempinho. Que ele fez pra mim. E a minha amiga Cláudia Braga, que o Márcio conhece,
Cláudia Braga, te lembra? Não. É um praticante também. Talvez antiga. até conheça. A Cláudia Braga me deu de presente o mapa astral no meu aniversário, isso já tem muitos anos. Aí eu fiz o mapa com ele, só que quando eu fiz o mapa, ele me perguntou o horário que eu nasci. Do interior, do Nordeste. Eu também, eu não tenho certeza, sabe? Não sei. Até hoje. Falei um horário que eu achei que era. Aí ele fez o mapa, me deu o mapa, tem uma fitinha cassete que ele gravou. Ele fazia. A leitura. Ele era do mapa. muito minucioso. Muito. E aí, depois de um tempo, ele me ligou e falou: Gil, queria que você voltasse aqui. Já imagino. O seu horário não tá certo. Ele era incrível. Que eu fiz não sei o que aqui, e lá, O e não é isso pêndulo, não. tudo O mais. pêndulo, patatá. Voltei, ele refez o mapa. Isso na casa dele, no apartamento ali na Vila Madalena. Sim, na Vila Madalena, apartamento muito gostoso. Então eu tenho uma lembrança dele. Foram. Mas conta o que tinha no mapa. Não, posso contar. Se você quiser saber, se torna super fã aqui do canal. Você vai ter que se iniciar. Exatamente, você inicia que eu te conto. Não, conta pra Ele gente. paga a sua passagem. Eu não... Gente, escreve agora aí, ó. Gil, conta pra gente o seu mapa astral. Não, muito legal. E porque assim, além dele fazer o mapa, eu fiquei lá, sei lá, umas 2 horas, quase 2h30, batendo papo com ele, muito inspirador. Então, o Antônio é que levava os grupos para lá, e aí depois, posteriormente, foi o meu amigo Bezerril que começou a fazer o intercâmbio com eles. Entendi. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta / provocação na linha do que o Márcio já te falou aqui. No começo do episódio aqui, você falou que você nunca foi dado essa coisa mística. E depois falei um monte de doideira. Não, e aí, pelo teu relato, tem uma experiência, que não sei se dá pra gente classificar como experiência mística ou não, mas tem uma experiência que evidencia uma sintonia e uma sensibilidade com o universo, com a Terra e com as coisas não manifestas, né? Não, com as coisas não... Com o invisível? Com as coisas invisíveis. E que isso é absolutamente comum. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Você, geminiano, mais racional, tendo todas essas características que você mesmo disse, como é que você lida com os alunos que buscam no Tai Chi, Pai Lin, esse despertar, essa conexão com esse mundo metafísico? Porque eu já vi muita gente dizer que o Tai Chi Pai Lin tem essa potência, que o Tai Chi Pai Lin favorece abre os caminhos para esse lugar. O mestre falava que a gente ficava mais esperto. Isso, bom, olha só que taoísta, ficava mais esperto. Como é que você hoje não, né, mas já há bastante tempo, mas vamos falar de hoje, como é que você lida com pessoas que vêm te procurar para fazer Tai Chi e logo nas primeiras aulas dão essa pinta de que querem isso? Eu não quero essa. Eu vi aqui na sua mão. Como é que você lida com isso? Olha, depende da pessoa, assim, entendeu? Se aquilo ali não é uma ansiedade muito grande ou se aquilo ali é um anseio genuíno. Porque tem isso também, né? Se eu vejo que é muita ansiedade, eu vou levando para outro canto. Eu procuro, de alguma forma, atender a expectativa da pessoa, mas num nível que eu não me comprometa com isso, porque eu não gosto de me comprometer com isso, porque eu não sou um professor disso, né? Eu me comprometo com os treinos para a saúde e mesmo para o bem-estar e tudo mais. Dentro disso, as pessoas que me procuram me entrego totalmente. Se é marcial, que a pessoa quer, eu tenho conteúdo para isso. Mas também você não vai virar um lutador por causa disso, mas vai aprender. Porque eu acho que existe um sentido também em aprender isso. Mas eu não quero me enveredar por isso com os alunos. E, aliás, o que eu sempre coloco para os alunos é o seguinte: grande parte das pessoas que me procuram por causa disso é porque quer se defender de forças negativas, né?
e quer ter uma forma de defesa para não um escudo. E eu falo, cara, você não pode ficar tendo isso como base. Se você quer ter uma vida livre de perigos, dessas coisas todas, a primeira coisa que você tem que fazer é se desarmar. Se você ficar criando barreiras, proteções e tudo mais, você vai estar atraindo mais ainda isso. Você está colocando isso dentro da sua realidade. Então, eu procuro já desmistificar essa ideia de que você, para ficar bem e não ser invadido por forças ocultas, você tem que ter treinos para se proteger, né? Que eu acho isso uma besteira enorme. Eu acho que se você for uma pessoa ética, íntegra, comprometida com a prática, que você tenha compaixão pelos outros, que você tenha empatia pelo ser humano em si, e reverência pela vida em si, a vida vai te abraçar e vai te acolher de tal forma que nenhum mal vai te envolver e ficar te perseguindo, né? Isso aí que eu estou falando para você aqui agora é o que eu tento passar para a pessoa, para ela ver que isso é uma de inutilidade, você ficar procurando isso. Porque se isso tem que se manifestar na sua vida, vai ser quando for devido. E se for devido, né? Fora isso, seja alguém no meio das outras o mais afável possível com os outros e em unidade com o ser humano, com a vida, com o outro. E eu não dou muita trela para essa parte, não, tá? E é muita gente que procura e acaba depois que, à medida que avança, eu vejo alguma coisa naquela pessoa que ela pode trabalhar nesse sentido, aí eu faço uma colocação. Mas eu não me comprometo com nenhum aluno nesse sentido, porque eu acho que é uma área que eu não quero me enveredar. Eu não escolhi isso para mim e nem vou escolher. Se aconteceu comigo, porque é uma coisa particular, é muito própria. E dentro de uma naturalidade também, né? Sim, e dentro de um contexto de que aquilo era necessário. Fora disso, eu não fico vendo coisas. Você está vendo alguma coisa? Graças a Deus. Você está vendo alguma coisa aqui agora? Do seu lado tem um mestre. Já escutou isso? Que bom, que bom. Eu gosto. E desse lado aqui? Com certeza deve ter outro. Eu acho que os mestres devem estar por aqui. Não, mas você sabe, professor, que quando eu era jovenzinho ali, com os meus 14, 15 anos, eu tinha essa coisa do jovem místico, assim. Isso eu tô falando dos anos 90, né? Minha juventude foi por aí, nos anos 90. Então, tudo que era livro, a gente já falou disso aqui, eu e o Márcio. Lobsang Rampa, Cura Prana. Eu também. Lobsang foi um marco para mim. Todas essas coisas assim, e eu tentava curar. Eu dormia na academia, ficava lá. Apesar de não ser ligado. E fazer experiências com velas no escuro, espelhos, até que as coisas começavam a acontecer, aí a gente ficava com medo, né? Era tudo um monte de moleque querendo fazer conexões eu acho que com uma dimensão que a gente tem uma fase em que tinha domínio, né? Acho que todo cara que está nessa estrada que a gente está teve essa fasezinha, né? Sim. Com certeza. Quando eu li o Lobsang, eu já pensei no terceiro olho aqui. Apesar de que não foi bom. Muito legal esse papo, professor. Muito bom, viu? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, eu queria encerrar uma coisa que a gente fala. Pode falar. Que você estava falando do mestre, que ele acabava atendendo e depois recomendava os treinos. Eu acho que assim como o método do mestre que ele desenvolveu é vivo com os professores que continuam, com a Jerusa principalmente, que continua com Liu Timin, transmitindo. Os professores também têm essa atitude. E eu tenho alunos que ainda não são professores, mas que atendem com acupuntura, porque estudou com o mestre, ou que atende com o Tuiná, que aprendeu no Jerusa. Eles acabam transferindo, mesmo não sendo professores, no tratamento, um treino para os pacientes deles. Então isso faz parte da escola. Não era só do mestre. Essa prescrição, isso que era do mestre, esse espírito continua com os professores. É um legado que o mestre... É um legado. Um legado do mestre que está com os alunos. Tá com essa turma que segue o legado eu acho dele. que é o mestre
continuando com o trabalho ele plantou dele. e vocês estão aí seguindo. Muito bom. Mas O mestre vivo. vivo. Não, era isso. Que ele... Não, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Você mencionou que aquela soleira que você atravessou lá na escola em Guaratinguetá foi um divisor de águas para você. Aí, ouvindo a tua trajetória aqui, eu fiquei pensando, será que teve outras soleiras que ele atravessou? Você tem essa... Queria que você falasse se teve outras soleiras e quais foram. Tive duas. Essa primeira, que foi quando eu comecei a ensinar o Tai Chi. E a segunda, na iniciação, foi quando a partir daí eu comecei a meditar. E aí realmente foi um divisor também. Eu muitas vezes tive dificuldade, fiquei pendurado pelos fundilhos pela meditação para não cair na boca dos jacarés embaixo. Tá? Então foram duas coisas que são os dois marcos dentro desse caminho. Tá? E é claro, encontrar com Liu Timin na época da espada também foi um marco, porque é um mestre muito precioso para mim. Um dos meus sonhos era encontrar um mestre naquela época lá do Kung Fu, e eu encontrei isso no mestre Liu Pailin, e eu vi que um sonho se realizou, e um outro sonho que a partir daí eu acredito que os sonhos podem se realizar. Realmente eu coloquei isso estabeleci isso, porque era uma coisa que eu sonhava, nunca pensava que fosse ter um mestre na minha vida. E o mestre Liu Pailin, bem de acordo com o que eu esperava de um mestre. E eu sempre quis trabalhar com Liu Timin e achava que nunca ia. E hoje eu estou do lado dele, e para mim é um sonho que se realizou. E tem uma coisa bonita. E o sonho de estar com a Jerusa também, que é uma pessoa preciosíssima. Tem uma coisa bonita, você está no Semetrac e você está no Espaço Luz. Sim. Né? Então, de alguma maneira... Que foi uma promessa minha com o mestre, quando ele passou, que eu estaria com o filho e com a Jerusa. Eu prometi para ele. Muito isso. Eles não sabem disso, mas eu prometi para o mestre, viu, Jerusa? Está sabendo agora, com exclusividade. Que eu procuraria, no momento certo, estar do seu lado. Mas tem uma boniteza aí, porque você é como se você se tornasse ponte, né? Entre Liu Shimin e... Tem uma coisa... o mestre Liu Timin falou isso. Ah, falou? Olha só. Foi ele que sofreu aqui. Porque foi quando a Jerusa foi visitá-lo. Quando a Jerusa foi visitá-lo, num encerramento de ano, ela foi com o Daniel, que já esteve aqui uma vez, inclusive. E lá ela perguntou se eu não podia dar aula na escola dela de Paquá. E ele falou, não, isso vai ser ótimo, porque vai unir nossas escolas, não sei o quê. Isso mesmo. Então ele ficou muito contente. E aí aconteceu isso, que ele falou isso e agora você falou. Que bonito, que bonito. E eu fiquei muito e tem uma coisa honrado também de desapego, né? Sim, com certeza. Total desapego, porque geralmente... No mundo, sim. Sei lá, mais... Não, tem muita política, né? É meu aluno, Sim. Não vai. A linhagem eu represento. É minha verdadeira. A marca registrada do mestre está comigo, que é seu filho. Não, mas é porque eu estava junto. Não tem nada disso. Nossa. E eles são amigos. Uma coisa que o Márcio sempre fala que é, vamos treinar, gente, né? Vai treinar. Sim, sim. Vai treinar, não fica nesse... Pare e treina. E o Liu Timin é muito desprendido também, né? Eu me lembro que uma época... tinha o logotipo da escola Pailin, e aí perguntaram para ele, mestre, a pessoa muito preocupada, se a gente pode usar. Ele falou, desde que não seja em papel higiênico, marca de papel higiênico, você pode usar. Essa é boa, hein? Essa é boa. E aí ele deu uma risadinha. Muito bem, professor, foi muito legal, viu? Muito bom te reencontrar, muito bom te ouvir, muito bom ter essa troca. Conhecer aqui, o Márcio, estar com você. Ter esse afeto aqui, foi muito legal. Obrigado mesmo pela presença. Também fico muito contente de estar aqui, essa escola é linda, maravilhosa. E volte mais vezes. Tenho certeza que tem criaturas que se realizam aqui, que são muito felizes. Achei que você ia falar que tem criaturas que habitam aqui, que vocês não viram, mas vocês vão ver. Então, a gente já viu de noite. Eu espero que as 3 estrelas brilhem sobre a escola de vocês. Que assim que seja. Vocês sejam muito bem-sucedidos e tenham muito contentamento aqui. Agradecemos. Muito bom. E é isso, recadinhos finais. Vai você, voz peluda. Foi muito legal o papo. Então, isso aqui merece like, né? Por favor. Merece like. Sim. Vamos se inscrever, vamos
compartilhar. Likes e comentários. Isso. Gosto de comentário. A gente é, como os jovens falam na internet. Não, é importante, é biscoiteiro. Deixa É comentário. importante para a visibilidade do canal, né? Deixa Mesmo perguntas para o professor também, pode deixar. também pode deixar. E quem estiver assistindo, se quiser fazer um bolinho, manda um bolinho pra gente aqui pra gente oferecer pro convidado, né, Gil? O Tem que você um acha? Pix aqui, ó. O número de um Pix aparecendo aqui também, ó. Hein, Gil? Bolinho, Né? bolinho vegano, preferência. Pode ser um bolinho vegano, pode ser. Mas um chocolate também, Manda pra gente. 100% cacau. Isso. Também aceita. Manda pra gente. Depois a gente Leite. fala quem mandou, a gente vai agradecer. Isso, a gente agradece. Por enquanto a gente tá no café e na água. Isso. É o que a gente consegue aí do patrocínio Shaoshan bancar. E queria agradecer também, de novo, Shobo Dojo, Sensei Wagner Tomi, que é o nosso grande patrocinador aqui. Obrigado, Sensei. mais Grande uma colaborador. Então eu queria agradecer ao mestre Joilson, que é um grande amigo, e por todo o tempo que eu treinei o Kung Fu, embora não dê mais aula, mas foi um período precioso que eu passei. E também Jerusa, mestre Liu Timin e os meus alunos queridos que eu amo muito. Né? Muito bem, é isso aí. E obrigado a você que ficou até aqui, agora, até o final do vídeo. E se ficou aqui, escreve aí, ó. Pode colocar aí. Gil, conta pra gente o que tinha no seu mapa astral. Se ficou até o final, tem que Se escrever, você hein? quiser saber, vira super fã do canal. Vai ter em breve assinaturas para super fã. É isso. Valeu. Obrigado. Obrigado, professor.